porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje eu tenho uma palavra muito direcionada para você. Sabe, você é uma pessoa que conhece a Deus ou que ainda está em caminho de conhecê-lo um pouco mais profundamente. E é muito importante que você compreenda verdades espirituais. As verdades espirituais, elas vão cercando a nossa vida, ainda que nós estejamos engatinhando no compreender essas verdades espirituais. Por isso eu quero colocar para você hoje um desafio. O desafio de aprender a usar o seu livre-arbítrio para a escolha correta. Livre-arbítrio e as suas considerações. Nós vamos trabalhar um pouco sobre isso no dia de hoje. Amém? Livre-arbítrio muitas vezes é um termo muito criticado por uns e por outros. Por quê? Porque o termo pode ter um significado bem distinto daquilo que ele é na verdade. O texto da palavra que fala a respeito de uma escolha de crer. Quando nós pegamos a palavra de Deus e começamos a analisá-la, um dos pontos fortes da palavra, um dos verbos mais utilizados, e verbo exprime ação. Um dos verbos mais utilizados é o verbo crer. Tanto é que a nossa salvação está baseada no crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, você executará obras ainda maiores. Se você crer, você será salvo. Se você crer, o crer é exercer as faculdades de escolha e decisão. Escolho e decido, porque eu posso escolher algo e não decidir por aquilo, mas posso olhar para o alvo, escolher, decidir trabalhar em cima daquele alvo e então desenvolver um relacionamento com o alvo e com tudo o que está cercando este alvo. A partir do momento que eu declaro, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio que Jesus morreu na cruz para pagar os meus pecados, entendo que sou pecador e quero que Ele seja o meu Senhor, por isso eu estou entregando minha vida a Jesus Cristo, eu estou exercendo o meu livre-arbítrio no espaço chamado fé. A minha fé, o meu decidir caminhar ao lado de Cristo é uma atitude do meu livre-arbítrio. A nossa alma, ela tem alguns compartimentos e um dos compartimentos que ela possui está ligado diretamente ao poder de escolha. O poder de escolha da nossa alma está ligado a todas as decisões que tomamos, seja das menores às maiores. E eu quero trabalhar hoje com você a questão do crer. Quando eu creio, eu preciso ter atitudes que demonstrem esta fé em ação. Então, o livre-arbítrio, ele não é apenas o poder de escolha que eu tenho de fazer ou não fazer, de querer ou não querer, de tomar ou não tomar aquela atitude, mas ele inicia um processo. Quando eu escolho pelo meu livre-arbítrio, isto é, pela minha vontade própria, pelo meu poder de decisão, a tomar esta ou aquela atitude, eu estou fazendo do meu livre-arbítrio um ponto base mais inicial, porque o início de todas as coisas vem da decisão. E eu quero que você compreenda o quanto a palavra decisão tem importância na vida do cristão. Quando eu decido crer, eu decido tomar algumas atitudes. Porque a palavra crer não é simplesmente olhar e acreditar que aquilo está acontecendo. Porque se existe um fato, esse fato comum,
natural está diante dos meus olhos, eu preciso crer, porque afinal de contas eu não estou aleatoriamente ligado a uma circunstância, mas eu faço parte desse todo, eu faço parte daquilo que está acontecendo no mundo neste momento e no meu mundo neste momento. Então é um tipo de fé, mas simplesmente baseado naquilo que eu estou vendo. Então é a ação da fé por vistas, certo? Chegou um momento na vida de Tomé em que Tomé precisou deixar de estar apenas crendo porque havia aquela ação de ver, mas ele precisaria crer sem ver. Neste momento, logo após a ressurreição de Cristo, ele ainda não tinha tomado posse desta fé pelo livre-arbítrio de crer que Jesus havia ressuscitado. E quando os discípulos chegam para ele e falam, olha, Jesus ressuscitou, tal, ele fala, se eu não ver, eu não creio. Então existe uma fé, um nível de fé desenvolvido através do livre-arbítrio que está ligado diretamente àquilo que você tem como experiência visual. Este nível de fé é um nível, vamos chamar assim, de superficial, porque ele estabelece o relacionamento com Deus a partir de algo que eu tenho palpável. É a minha fé palpável. No caso de Tomé, realmente palpável, porque ele dizia, se eu não colocar o meu dedo lá na ferida, eu não acredito. Tudo bem, ele tinha passado por um momento de crise intensa, provavelmente estava ainda tentando alinhar os pensamentos e as coisas estavam acontecendo rápido demais para a mentalidade de Tomé, que era uma pessoa que precisava ter, vamos dizer assim, experiências profundas para passar a exercer a fé de forma palpável, de forma eu me entregar completamente a Deus. No caso ali, ao conhecimento da milagrosa ressurreição de Cristo. O fato é que este nível de fé, esse nível de ação do livre-arbítrio que está gerada dentro do aspecto visual, eu preciso ver para crer, ele precisa ser aperfeiçoado. Por quê? Porque dentro do nosso caminhar de fé, na nossa vida espiritual, eu posso decidir muitas coisas. O meu livre-arbítrio vai dar oportunidades para que eu possa escolher de formas diferentes várias coisas. Eu posso escolher, dentro de todos os caminhos que eu tenho, uma rota. E essa rota pode ser a mais longa ou a mais curta. Eu segui aquela rota porque eu cria, porque já passei por ela, ou porque alguém me disse que ela seria melhor e eu cria na pessoa que me falou que aquela rota seria melhor. Exercer o livre-arbítrio está diretamente ligado a quê? A fé. A fé. E se a sua fé não está no lugar certo, pode ser que a sua crença entre em algum tipo de distorção, porque a fé no Filho de Deus, o crer, como diz a palavra, ide pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer já está condenado. Então, a atitude que demonstra que eu criei genuinamente, neste caso deste texto, é a fé expressa numa atitude do batismo. O meu livre-arbítrio me levou à escolha da salvação e para eu confirmar essa escolha dentro da minha vivência, eu preciso então tomar a segunda medida, que é o batismo. Eu batizo, eu mergulho dentro deste processo. Eu declaro, eu estou morrendo para o mundo, estou vivendo para Deus. Eu entrei no processo pela minha escolha. E a minha escolha, ela está baseada em tal e tal e tal circunstância.
e a minha expressão disso é o batismo. Na nossa vida de fé, existem escolhas que estão ligadas diretamente a algo muito contundente, a escolhas decisivas. Por exemplo, uma escolha decisiva é a de um relacionamento, de casamento, por exemplo, um relacionamento emocional, porque se eu escolho errado, eu estou causando para mim mesmo um dano. Mas às vezes, por conta do livre-arbítrio ter uma conotação de guia, porque ele vai buscar, o nosso livre-arbítrio, ele vai buscar informações dentro de nós. Ele busca dentro de nós os porquês. Eu devo ou não devo fazer tal coisa? Esse desejo, por exemplo, de crer que a palavra de Deus deve guiar a minha vida, ele está linkado com um relacionamento com Deus que pode começar raso e vai se aprofundando, e quanto mais eu aplico da palavra à minha vida, mais poder eu tenho de exercer aquilo e também de conseguir resultados mediante a palavra de Deus. Então, as escolhas que eu faço, seja no meu dia a dia, seja relacionado com a fé cristã, seja dentro do ministério, seja dentro da vida profissional, cada detalhe, até se eu escolho comer determinado tipo de alimento e o porquê que eu estou comendo, qual é o tipo de reação que eu quero no meu corpo. Porque quando uma pessoa procura um alimento saudável, ela quer produzir no seu corpo algo, então ela vai para uma fé, ela vai para o crer, ela exerce o livre-arbítrio no crer nas direções do médico, do nutricionista, naquilo que está sendo guiado, aonde há uma fonte de informações. E ela passa a tomar ou não atitudes. Ou ela começa, por exemplo, a fazer uma caminhada, ela começa a se alimentar de uma forma a deixar de lado o fast food, ela se alimenta com comidas e alimentos que vão desintoxicar o seu organismo, seja lá o que ela quer fazer. Ela pretende que o seu livre-arbítrio desenvolva um resultado no seu corpo. Entende? Muitas vezes nós imaginamos que Deus já tem tudo programado e eu não tenho interferência nisso. Mas a Bíblia ela está cheia de palavra que mostra que nós temos a nossa forma de interferir, porque eu posso crer, mas não fazer nada. Eu posso realmente estar consciente de que eu estou numa condição que eu deveria mudar. Eu posso ter, mas eu não exerci o livre-arbítrio com ações. E quais ações? De procurar mudanças. As mudanças que eu preciso para que eu tenha o resultado que eu estou ambicionando. Não adianta simplesmente eu olhar para a circunstância e falar, deixa para lá, e virar a página. Eu não vou conseguir resultado se eu não exercer o meu livre-arbítrio seguido de ações. Todas as nossas ações, elas são decisivas, elas decidem por nós, ou para bem ou para mal. Há pessoas que se deixam levar pelo livre-arbítrio para decisões malignas, decisões pecaminosas, decisões que vão levá-la para a destruição. E às vezes essas decisões foram incutidas em nós, através do livre-arbítrio dos nossos pais, dos nossos antepassados, no sentido de herança genética. Muitas vezes nós somos invadidos por pensamentos de livre-arbítrios de filósofos, de pessoas que trabalham diretamente com as áreas de faculdade, de mestrado, sabe? O livre-arbítrio deles levou-os a tomar decisões, à busca de conhecimento, e isto foi levando-os a uma prática de filtragem própria, e isso foi levando a verdade ou não tão verdade, mas pode ser que seja a verdade deles,
a respeito de algo. Pensa bem quanto que este ponto na nossa vida é importante. O livre-arbítrio de uma nação pode levá-la ao pleno conhecimento de Deus e à mudança de sorte de toda essa nação, assim como o livre-arbítrio de um só homem, trabalhado de forma errada, pode destruir uma nação inteira e o mundo todo, como foi o caso de Hitler. Preste bem atenção, não dispense o seu direito de escolha. Livre-arbítrio é uma preciosidade. Deus nos deu esta possibilidade de escolha. Deus coloca no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, ele fala assim: eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte. Escolha a vida para que vivas. Então, ele te dá opções e mostra para você o caminho certo. Então, dentro do teu livre-arbítrio, não permita que as outras pessoas escolham por você. Exerça o livre-arbítrio com a autoridade de Cristo, porque Jesus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, te deu autoridade para ir contra todo o poder do inimigo, te deu autoridade para salvar através da pregação da palavra, te deu autoridade para abençoar e transformar a vida da sua família, para transformar as suas próprias decisões em decisões positivas e cheias de graça. Escolha a vida, escolha o amor, escolha dar espaço para o Espírito Santo que habita dentro de você, escolha se render. As escolhas estão nas tuas mãos. Você decide o caminho que você vai querer traçar e aonde você quer chegar. Onde você quer chegar? A pergunta é: o que é que eu quero da minha vida? Aonde eu vou usar as minhas faculdades mentais para escolher levar o meu próprio ser a chegar? Porque eu posso escolher o caminho certo e tomar a decisão certa, ou eu posso escolher o caminho errado e destruir toda a minha vida. No aspecto de fé, o crer vai te possibilitar conhecer melhor a Deus. Quando você escolhe estar mais perto do Senhor, estar mais próximo daquilo que são as decisões que Ele já determinou na palavra, você está escolhendo caminhar por uma experiência de Deus. Entende? Não é simplesmente caminhar por uma experiência humana. Algum ser humano teve aquela ideia e um dia construiu isto ou aquilo. Quando você está diante da palavra de Deus, você está baseando a sua vida nas experiências de Deus, na experiência daquele que criou todas as coisas, na experiência e na sabedoria perfeita de Deus. Por isso, é muito importante que você tome, pelo seu livre-arbítrio, a decisão de observar o que Ele já está te falando, que o resultado vai ser bom. Porque se você ainda resolver passar pelo processo todo para chegar no mesmo endereço, talvez você não tenha vida suficiente para chegar até lá e chegar na mesma conclusão que Deus já tinha te guiado, e você poderia ter vivido essa vida todinha na excelência, com amor, com paz, com segurança, sabendo guiar cada passo, sendo cheio de graça, sendo uma vida familiar produtiva. Escolha crer, mas não apenas crer, escolha fazer o segundo passo, que é tomar decisões sábias baseadas na fé que você diz crer. Naquele momento, você deixou de ser guiado apenas pelo seu livre-arbítrio, mas passou a ser guiado pela palavra de Deus,
que são as experiências e o amor de Deus, a sabedoria de Deus e a alegria do Senhor. Você pode ser muito melhor e você pode ter uma vida melhor para você e para os seus. Tem muitas pessoas que são preocupadas, como eu posso fazer para minha família ser feliz, para eu ter condições disto ou daquilo, e a pessoa passa a seguir, né? Hoje mais do que nunca no Instagram, nas redes sociais, pessoas que tenham experiências ou de vida ou experiências de profissionais, de conhecimento, para poder desenvolver uma vivência pessoal de resultados positivos. Elas já estão conosco há tantos milhares de anos. Tantos milhares de anos que a palavra de Deus está conosco. E muitas vezes nós não valorizamos a ela. Em todas as áreas, inclusive para quem gosta de buscar ajuda na parte financeira, para entender como funcionam as coisas, o próprio Jesus falou na parábola dos talentos que as pessoas precisariam pelo menos investir naquilo que traria algum rendimento no seu futuro. Não deixar aquele talento enterrado. Entende? Existem segredos espirituais dentro da palavra que nos tornam na nossa vida prática excelentes. Então, eu não estou aqui para falar de finanças. Eu estou aqui para falar de decisões. Decisões nos conduzem para caminhos de vida ou para caminhos de morte. O que você vai decidir? Você decide, mas decida pelo melhor. Decida-se por crer e por obedecer a palavra, e o Senhor estará contigo todos os dias, conforme a promessa que Ele fez. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.